Olá, amigos, estamos de volta com o nosso bate-papo de esportes. Hoje você vai acompanhar os melhores momentos de alguns dos programas que já passaram por aqui. A partir da próxima segunda-feira, sempre às 7h30 da noite, estaremos mostrando aqui ao vivo tudo o que aconteceu na rodada do Campeonato Paranaense de Futebol, tudo o que vai acontecer no futsal, no voleibol, enfim, todas as modalidades. Fique sempre ligado com a gente, toda segunda às 7h30 da noite. Agora você acompanha aí grandes nomes que passaram por aqui. Eu estava pesquisando que você e o Gordon Murray, né, que o Gordon de quem que era? Da Brabham, foram os primeiros a utilizar a questão do pit stop para poder sair com o carro. Para que isso? Para vantagem de largar com o carro com menos combustível? Não, a história começa antes. Eu na Fórmula 3, eu inventei a coisa de esquentar os pneus. Então eu fiz os fornos, esquentava os pneus, lá, né? os cobertores, não era nem cobertor, era um forno. Era uns fornos mesmo, eu esquentava os pneus. Então eu ganhei muita corrida que eu não tinha feito a pole position. Eu ganhava, nas primeiras 3 voltas eu abria quase 4, 5 segundos. Então às vezes eu não fazia pole position, não fazia melhor volta, ganhava a corrida por 2, 3 segundos. E ninguém entendia nada, porque eu já saía com o carro todo aquecido, não só os pneus, mas os freios, tudo, óleo, tudo. E quando o Gordon, quando chegou na época era do turbo, nós levávamos quase 220 litros de combustível. Então, os acertos do carro era muito difícil acertar o carro para manter a corrida toda, desgaste de pneu. E nós tínhamos quase 1.200 cavalos de potência, né? Então, a potência veio crescendo muito. Isso já na Brabham? Isso na Brabham. Já na Brabham com o motor BMW. E aí o Gordon viajou para os Estados Unidos, assistiu uma corrida de Indy, viu mais ou menos os equipamentos que precisava e tudo. E resolveu fazer um teste. Fizemos um teste. E realmente... Simularam uma corrida? Simulamos um teste e eu falei, olha, pode dar certo, mas só se a gente pré-aquecer o pneu. Se você sair e largar de pneu frio, você vai perder 3 voltas e aí o ganho de tempo que você vai ter não vai dar. E aí reinventamos o negócio de aquecer os pneus. Aí veio o negócio das mantas e tudo. Então eu inventei mais ou menos na Fórmula 3 a parte de aquecimento de pneu, depois na Fórmula 1 nós introduzimos toda essa parte de pit stop com o pneu quente. O Schumacher entrou no seu lugar na Benetton, né? Não foi? Entrou, eu corri com ele, fizemos meio ano com ele, meio ano junto. Eu lembro que teve uma corrida que você chegou em primeiro, acho que o Moreno em segundo, Benetton, e depois veio o Schumacher na Benetton. Foi uma corrida na Austrália, no ano seguinte. Não, olha, eu tenho uma admiração, o trabalho do Senna foi muito bacana, não há dúvida, né? Teve épocas diferentes, primeiro foi, eu acho que se você botar ainda diferente, botar entre Emerson, eu e o Senna, o mais importante de todos foi o Emerson, porque apesar que ele não era um piloto rapidíssimo, não tem muitas pole positions, não tem nada, mas foi um piloto que fez tudo. Ele descobriu o mundo, né? E depois dele, mais de 8 mil brasileiros fizeram o mesmo caminho. Entende? Então, eu acho que o primeiro a fazer tem que dar um valor danado nisso. Então, eu falo sempre isso. Agora, se você falar lá dos que ganharam, né, o Prost também, eu não tenho respeito nenhum pelo Prost, eu acho a vida pessoal dele, as coisas que ele fez lá, eu não tem valor nenhum, porque você tem que ver em todo, não é só o piloto, é tudo que fez, isso, aquela coisa. O Schumacher me admira muito, porque ele chegou numa perfeição, apesar que os carros hoje são bem mais fáceis de guiar, com toda essa eletrônica que tem, mas ele chegou numa perfeição de pilotagem que é impressionante. Olha, e os números do Piquet não são fáceis. Olha aqui, ó. Filhos, dá uma olhada. Geraldo, Nelsinho, Kelly, Laszlo, Júlia, Pedro e Marco. Daí ele disputou 204 GPs, 24 vitórias, 24 poles, 23 voltas mais rápidas, voltas na liderança 1.572, quilômetros na liderança 7.465 e pontos no Mundial 485. Isso tudo, Piquet, eu tinha que fazer uma pergunta para você. Por que às vezes o que você diz chama mais os holofotes do que os seus resultados? Olha, você pensa para falar algumas besteiras que você fala? Apesar que o que eu falo não é besteira, o que eu falo, eu não falo nada para o pessoal escutar, né? Vamos dizer, eu tenho um maior carinho pelo Emerson e tudo. Você já viu o Emerson falar alguma coisa ruim de alguém? Ele fala tudo para agradar, né? Ele fala para agradar todo mundo. Eu falo a verdade. É diferente, né? Eu falo a verdade. Se eu vejo uma coisa que está errada, eu falo que está errado. Pô, eu sou... Talvez não
sou amigo do Reginaldo. Quando o Reginaldo fala besteira na televisão, eu picho ele, não tem jeito. Fala besteira, não tem jeito. Você tem que falar, não fala isso não, cara. Aí você me pergunta que tá errado, tá errado por causa disso, disso, isso. Eu devia ter pesquisado, cara. Sabe? Então, eu não tô ali para falar tudo que o pessoal quer. Ah, bonitinho, o cara é bonito, esse, aquilo, o Rubinho. É que nem o Rubinho, gente. O Rubinho é um ótimo piloto, cara, que tá na Fórmula 1, tá ganhando. Isso aqui é o Matheus Schumacher, cara. É segundo, sabe? Ah, o carro dele é diferente do carro do Schumacher? Não é, cara. Ninguém gasta 400 milhões de dólares para fazer um carro ruim, um carro bom. Olha, antes de continuar, vamos mostrar uma imagem aqui, que tem até a narração do Galvão Bueno, amigo íntimo do Piquet, e pro Piquet comentar pra gente sobre essa ultrapassagem aqui. Vamos lá, vem. Como chega, olha como vai pra cima, olha como tira, botou na frente, faz a ultrapassagem, travou Nelson Piquet. Como é que foi isso aí, Piquet? Ayrton Senna. O Senna da direita. O bonito é agora. Agora vai por fora. Piquet foi por fora agora. Mas ele falando em cima até. Fez a manobra. Aí foi impressionante, né, Davi? Você que fez muito kart. Isso é bonito. É no freio e uma mãozinha no volante e a outra na marcha. Só botando pra lá. A outra... E tinha outro. É bom que não apareceu o sinal agora. Ainda bem que a imagem tá ali na internet e não mostrou aqui que o Piquet mostrou aqui. Ei, Piquet, como é que foi isso aí? Não, o Senna sempre foi um piloto muito difícil de passar, né? Ele jogava meio pesado nas coisas. E na primeira ultrapassagem, nessa coisa eu estava na frente. Aí eu fiz um pit stop muito demorado, né? E aí ele abriu quase 12 segundos. E aí eu fui recuperando. A Williams sempre era ruim de pit stop naquela época, né? E aí eu fui recuperando, cheguei bem rápido atrás dele. Nós tínhamos o meu motor, né? Mas o meu carro era bem superior de acerto. E aí eu aproveitei, entrei no vácuo dele bem certinho. Na hora que eu ia sair do vácuo, que eu saí, aí ele, se você vê ele me espreme na parte suja da pista, né? Ele sai da parte, se você voltar à parte branca, ele sai da parte preta e me espreme na parte suja. Aí eu sujei os pneus e aí quando eu entrei na curva não teve jeito, o carro saiu escorregando e ele me deu o X. Daí isso aí ficou linda essa imagem. Aí eu voltei, fiz a volta todinha atrás dele, limpei bem os pneus, aí na curva que antecede a curva que antecede a reta, eu caprichei, vim de novo, entrei atrás dele. Aí quando ele me espremeu, E aí eu entrei atrás dele. Quando eu ia sair para a direita, que eu ia sair e não ia deixar ele me espremer. Quando eu ia sair, ele saiu antes de mim. Aí ele saiu para a direita, aí eu resolvi ficar na esquerda. Aí eu resolvi ficar para a esquerda e aí eu já vim na parte mais limpa, né? Que aí deu freio uns 30 metros depois dele e deu para segurar o carro e passar. Essa daí foi uma das muitas ou foram poucas as disputas entre vocês dois, Piquet? Não, foram poucas, porque quando eu tinha um carro competitivo, ele não tinha um carro competitivo, e vice-versa. Quando ele tinha um carro competitivo, eu não tinha um carro competitivo. Então, teve poucas vezes que nós se encontramos assim. Eu tenho um convidado muito especial aqui, que é um dos pilotos brasileiros com o maior cara. Agora ele é tão abusado que aquilo que tira um sarro dele, ele está usando para ganhar uma grana nos comerciais de televisão. Também não é fraco, né? Até isso você faz, né? O Ruivo. Você sabe, as pessoas têm falado isso e é até bom você me dar essa chance, que a pessoa fala assim, Rubinho deve ter ganhado muita grana para fazer o negócio. Eu não fiz só pelo dinheiro, seria hipócrita da minha parte falar que eu não ganhei para fazer, mas eu fiz para mostrar que, primeiro é uma coisa que não me chateia, se você quer continuar brincando, né, com isso, se você acha que isso é um modo de brincar, então é para brincar, não tem importância. A verdade é que quando você brinca, né, quando faz na educação dos filhos, quando um filho está chateando o outro e o outro entra na brincadeira, a brincadeira para. Então esse é o maior motivo de mostrar autoestima acima de tudo. Porque se você me perguntar, você se considera lento? Eu acho que não, né? Tô aqui no estocão, lutando ali pelo campeonato, então eu estou muito feliz com o meu momento. Foi um casamento muito legal essa união minha com a Full Time do Maurício Ferreira, e a gente desenvolveu um relacionamento, um setup, uma situação, né, para estocar, que demorou um pouco de tempo da minha adaptação dos fórmulas ao estoque, mas graças a Deus chegou a um fruto bom. Eu estou muito, muito contente de chegar aqui,
hoje, com 42 anos, competitivo da forma que eu tô e guiando o Stock Car, que foi sempre uma paixão antiga. Mesmo eu na Fórmula 1, sempre acompanhei a Stock Car. Então estou contente, estou aqui hoje em Curitiba e amanhã a gente volta para Cascavel, depois a gente vai para os outros lugares. Eu acho que isso que viajar pelo Brasil é uma coisa que eu sempre quis e hoje estou muito feliz de estar aqui lutando pelo título e quem sabe dá certo. E depois de andar tanto que você andou, né, Rubinho, pela estrada que você tem já no automobilismo, ter motivação aos 42 anos, já com 2 filhos, né, que normalmente quem acelera e anda num esporte de risco, normalmente tira o pé, né, e você não está tirando o pé, está botando a bota, né. Outro dia eu falei para minha esposa que o Ingo correu até os 55 anos, ela quase teve um ataque do coração. Então, enquanto eu tiver essa paixão pela velocidade, vale a pena continuar, porque fazer as coisas com paixão não tem coisa igual. Mas eu preciso de um tempinho para mim e também para estar do lado dos meus moleques. Eles escolheram correr por enquanto, então um com 13, um com 9, eu quero estar do lado deles, eu quero estar acompanhando. Eu falei para minha esposa, se ela pudesse contratar um professor, um coach para estar do lado dos meninos, eu espero que ela me contratasse. Então, já que a gente tem um cara experiente do lado, vamos utilizar, passar para eles o meu conhecimento. Muita alegria estar aqui, o nosso piloto recordista de corridas, né, da Fórmula 1, o Rubinho que correu na Ferrari, mas eu conheço o Rubinho desde a Fórmula Ford, que ele ia lá em Tarumã, lá no Talalaga, ficar abaixado, pensando o que ele ia fazer na corrida, e eu ali ao lado pensando como é que eu ia cortar as imagens para acompanhar o Rubinho já naquela época. Ele não lembra disso, mas eu estou com o Rubinho já faz muito tempo, desde a Fórmula Ford, viu, Rubinho? Tenho o prazer de estar aqui contigo hoje no programa. Não, o prazer é meu. Eu estou lisonjeado de estar aqui de volta a Cascavel. Eu que estive aqui correndo em 89, naquele mesmo ano em que Exatamente. a gente esteve em Tarumã. Muito feliz de olhar e ver os pilotos assim. Quando você volta para o Brasil, você tem essa ambição de ver um Brasil melhor. E hoje, vendo todos os pilotos falando da melhora do circuito, de todas as obras que foram feitas em melhoria do evento e do asfalto e tudo aquilo, então muito feliz. Da cidade mesmo, né, Rubinho? O melhor aeroporto, melhores hotéis, né? Exatamente. Isso funciona demais, porque nós conseguimos sim produzir muitos bons pilotos, e a gente precisa dar uma melhoradinha para ter os melhores autódromos também, porque a gente tem. Eu queria, em nome da cidade, embora não tenha procuração para isso, mas com certeza é a vontade de cada um agradecer essa tua atitude, essa tua presença aqui. Imagina, é um prazer muito grande para mim, eu estou realmente muito feliz e estou tendo um momento de curtição minha, porque, na verdade, quando eu entrei naquele aeroporto, meu pai me falou uma coisa, uma vez única, ele falou, vá, mas volte igual. Duas perguntinhas rápidas. O que é mais difícil? Pilotar o Stock Car, que é diferente para você, ou falar do lado do Galvão Bueno? Quando ele deixa eu falar. Eu vou te falar. O Kaká não chegou ainda não. Né? O meu conhecimento é guiar, então guiar é mais fácil do que falar. Mesmo sendo um carro de turismo. Mesmo sendo um carro de turismo, mas o falar em si, né, é uma coisa muito gostosa, você se expressar e querer explicar certas situações. Depois de engatar a primeira fica mais fácil, né? Mas você fica ali quietinho, né? Quando não está ao vivo, aí fica mais fácil, mas o ao vivo é mais difícil. Olha, para quem gosta de automobilismo, eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui ao meu lado duas das maiores feras do automobilismo nacional, mas não que eles corram, né? Os caras falam demais. Aqui do meu lado está o Lito Cavalcante, que eu comecei junto com ele. Ele vai me dar essa colher de chá de eu dizer isso. Eu fazia direção de imagem e ele comentava. E aí o Toninho de Souza fez o favor de nos separar. Azar do Toninho, porque o Lito Cavalcante hoje comenta os principais produtos de automobilismo do Sport TV. Lito, é um prazer enorme tê-lo aqui. A gente começou lá atrás, né? Fazendo Fórmula Ford, Fórmula 3. Faz tempo, hein, companheiro? Estamos velhos. Tá bom, Lito? Olha, para mim é uma grande alegria estar aqui, porque eu estou me reunindo ao meu primeiro diretor de TV, Jorge Guirado. Que coisa. Primeira transmissão que eu fiz na vida foi um improviso, em Curitiba, uma corrida de Fórmula 3, o Jorjão cortando. Quando terminou, o Jorjão falou, olha, você é do ramo, dá para você ficar, vai bem. E aí começou, e se não fosse por ele, não tinha acontecido nada disso. É isso, ao contrário, o Lito que me orientava, dando pitacos durante a corrida, para onde eu devia ir, mostrar, porque graças ao conhecimento dele, eu fico muito feliz todas as vezes que eu ouço você no Sport TV, na Fórmula 1, no Stock Car, pô, muito legal, meu.
Prazer enorme tê-lo A aqui. culpa é sua. Que isso. E do outro lado aqui, um que é professor, né? Ele tem, 30 anos de Fórmula 1? 40. Não, mas eu te quis tirar 10 para você ficar mais novo. Eu não entendi Pô, a sua. não saco. É isso? Ô, Regi, falar Você 40, foi muito você melhor. tem muito, né? Você foi bem. Tudo bem, eu que não Reginaldo? entendi. Foi tudo bem, velho. Prazer enorme. Prazer estar é aqui. meu, Jorjão, de estar com você, por tudo que a gente já fez junto e pela sua amizade com o meu irmão, com o Dinho. O que Dinho é uma você sabe o quanto figura ele gosta de você. espetacular, é uma figuraça. E o Dinho, eu curto o Dinho desde quando ele tocava bateria, né? Depois voltou, daí parou, agora não... Voltou, eles estão tocando há 6 anos, agora ele está cansando um pouquinho, não quer mais, não está querendo mais. Incomoda não. um pouco, né? Acho que sim, ele está viajando bastante por causa Ó, e eu disso. tô aqui com o automotor, né? Que é isso aqui não é isso aqui é um almanaque, né? É uma bíblia. Bíblia do automobilismo. O Juca, ele foi Globo, trabalhou muito. Globo, Não, ele trabalhou passa ao no lado. Lance, hoje ele está na CBN, é blogueiro do UOL e está na ESPN Brasil. Mas o Juca fez... Além da Folha de São Paulo. E Folha de São Paulo. O Juca foi o cara que fez o Placar, fez Playboy. Fez. Então eu queria te perguntar assim, Juca, pra gente começar. O que te deu mais prazer, o Eu Placar sabia ou a que você ia Playboy? Sem nenhuma malícia, o meu melhor período profissional, assim, o período que eu curti mais, foram os meus 2 últimos anos na Playboy. E por uma razão muito simples. Porque, vamos deixar claro uma coisa, né? A redação da Playboy não é nem um pouco diferente da redação daqui. Sim. Né? Da mesma maneira que na redação da Quatro Rodas você não encontra ninguém sujo de graxa, cheirando gasolina, também na da Playboy não tem coelhinhas servindo canapés e champanhe, nada disso. É uma redação... E houve um momento, nos meus 2 últimos anos como diretor de Playboy, que eu tinha na redação de Playboy, simplesmente, o Eugênio Butti, o Nirlando Beirão, o Humberto Werneck, ou seja, tinha um time de primeiríssima. Aí Só foi fera. uma delícia, porque era só fazer o gesto e a orquestra tocava. Foi realmente um período muito bom. E foi um período, curiosamente, de maior dificuldade para as capas, porque foi o período pós-Collor, período do congelamento, das contas bloqueadas e tudo mais. Então a gente tinha que fazer das tripas coração para escolher capas que não custassem caro, cujos cachês não fossem exorbitantes. Então apostava-se muito mais na criatividade das capas. As Trigêmeas de Caxias do Sul, sei lá, Sim. enfim. Mas foi... Agora, só a minha marca é, evidentemente, a marca da Placar, muito mais que o da Playboy. Ô, Juca, desses momentos seus, por exemplo, na Placar você fez aquela matéria sobre a máfia das loterias. Sim. Aquilo que bombou, né? Desmascarou. E na Playboy você teve uma entrevista com o Pelé, Sim. que o Pelé falou do que estava acontecendo, da corrupção da CBF, né? Sim. O que foi que mais explodiu, que mais se destacou? Máfia das loterias? Jorjão, no Brasil, sim. Né? No Brasil a repercussão foi enorme. Isso é uma revista esportiva. Isso, né? e matou a loteria esportiva. Né? A loteria esportiva nunca mais se recuperou daquilo. Né? Teve uma crise de credibilidade enorme. Foi em outubro de 82. Eu lembro que o Fantástico abria com a zebrinha. Sim. Epa, olha eu aí, né? E agora... Sumiu. A zebrinha era manipulada, né? Os resultados eram manipulados. Agora, a entrevista do Pelé, quando ele faz a acusação ao Ricardo Teixeira, como ele também fazia críticas ao João Avelange e tudo, aquela entrevista acabou indo para as edições internacionais da Playboy. E redundou, por absurdo que possa parecer, na exclusão do Pelé do sorteio da Copa de 94 nos Estados Unidos. Eu me lembro que os americanos me ligavam e perguntavam como é que pode acontecer de o Pelé, o rei do futebol, o cara mais famoso da história do futebol, numa Copa que quer fazer com que os Estados Unidos descubram o futebol. Ele tendo ido jogar no Cosmos antes. Exato. Né? Como é que o Pelé não está? Eu dizia, pergunte para o João Avelange. Ciúmes de homem, picuinhas políticas dos bastidores do futebol. E o Pelé ficou alijado naquela Copa. Né? 2 momentos do Pelé naquela Copa, né? Esta de não participar do sorteio e o Galvão falar. Tetra. E o Galvão falar na linha de coordenação que tá falando muito? Ele fala foi muito, naquela Copa? Xaropeia muito. Foi a Copa que o Galvão fez com ele, né? Mas eles fizeram 2 Copas, né? França ele fez também. Não, mas foi naquela Copa? Foi naquela Copa.
Porque tem também a cena famosa, né, dele berrando tetra, abraçado com o Pelé, com o Ciro José e tal. Exatamente. Era muito amigo do e Pelé. E hoje não é mais amigo. Não, por uma razão muito simples. Decepção. Ele não promoveu lá o acordo da bola, o abraço do futebol com o Ricardo, depois de ter rompido. Depois de ter denunciado para você mesmo. Sim, ele é fartamente responsável por aquela CPI do futebol. Né? Veja lá nas justificativas da CPI a entrevista do Pelé. Quando ele encontra o Ricardo Teixeira, o João Avelange, o Fábio Koff, todos de joelhos, asfixiados pela CPI, ele vai, oferece o braço, oferece a mão. Por razões, evidentemente, negociais, da Pelé Esportes e Marketing. Eu estava fazendo a biografia autorizada dele, Jorjão. E largou. Eu liguei para ele, eu perguntei para ele, como é que você quer que eu escreva esse capítulo? Eu tenho uma ideia de título. O dia em que Edson traiu Pelé. Não, você não pode. E esse pronunciamento dele, antes da gente fazer o intervalo, sobre o Aranha? Ele não... Pelé, ele se atrapalha um pouco. O Romário é que tem razão, né? Calado é um poeta. Entregou para o presidente Lula uma plataforma sobre o esporte. Sim. Né? Que algumas pessoas sugeriram, você formou uma plataforma. Sim. Por que isso não foi num país que falta política de esportes? Então, eu não vou fazer mais a palestra lá na FAC. Porque eu vou fazer a palestra aqui, entendeu? E aí está liquidado. Você está ouvindo, né? A audiência que você tem. Roda o VT, eu fico em casa, vendo a rodada do Brasileirão. Jorjão, se você me perguntasse antes da Copa, o Brasil pode fazer uma Copa do Mundo? Eu responderia sem dúvida. Claro que pode. Claro que pode. O Brasil já fez em 50, a África do Sul fez em 2010, por que o Brasil não pode fazer em 14? É o país pentacampeão do mundo? Claro que pode. Né? Tem que fazer a Copa do Brasil, não a da Alemanha, nem da Ásia, e é outra conversa. Mas pode fazer a Copa do Mundo. O nosso jeitão, né? Olimpíada nem pensar. Porque Olimpíada é coroamento de uma política de esportes. Não é pontapé inicial, em nenhum lugar do mundo. Nós, há 514 anos, não temos uma política esportiva. E agora estabelecemos como meta ficar entre as 10 maiores nações olímpicas na Olimpíada do Rio. Fake. Em nome do quê? Fruto do quê? De que trabalho de base? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então, quando... Você sabe como é que nasceu a entrega desse projeto de política esportiva por Lula? Nasceu da seguinte maneira. Foi 2003 isso, né? 2002. Na verdade, nós fizemos isso. Janeiro de 2003 você entregou. Quando ele assumiu, não foi? Mas ele não assumiu em 2002? Assumiu em 2002. Não, ele ganhou em 2002. Ele ganhou em 2003. Eu sempre confundo isso. É isso a eleição num ano assume no outro. Sim. Tem 11 anos isso. Tá bom. Então deixa eu te contar como é que foi. Por circunstâncias, eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas em São Paulo em 89. Houve as greves no ABC. E eu fui designado pelo Sindicato dos Jornalistas para acompanhar as greves no ABC. Tá? Reduto do Lula. Exatamente. E aí estabeleci ali uma relação próxima com ele, com o Djalma Bom, com aquele Jacob Ittar, lembra dessas figuras? Sim. Muito bem. E mantivemos essa relação amistosa a vida inteira. No dia seguinte, ou 2 dias depois que ele foi eleito, ele me telefonou e brincou comigo. Juquinha, vem cá me dar um abraço no presidente. E eu fui. Eu fui lá no QG do PT, lá em São Paulo. Cheguei lá, brincamos e tal. Aí ele virou-se para mim e falou assim, agora você precisa fazer uma coisa para mim. Eu preciso de um projeto de política de esporte que nós não temos. Eu falei, presidente, está enganado. Você vai ter 27 projetos. O PT do Acre, o PT de Rondônia, o PT de Pernambuco, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Cada PT de cada estado tem um projeto de política. Não, você está enganado, eu já perguntei, não tem. Juntamos 20 pessoas. O Bebeto de Freitas, a Ana Moser, a Paula, o Trajano, um bando de gente. O presidente da Associação dos Professores de Educação Física e tal. Em 25 dias, reunidos 5, 6 horas por dia, entregamos para ele um projeto que não falava uma linha, eu falava uma linha de esporte de alto rendimento. Dizia, isso é atribuição da iniciativa privada. O papel do Estado, segundo está na Constituição brasileira, a obrigação do Estado é prover esporte para a população. É pensar esporte como fator de saúde pública.
Né? Tem um dado da Organização Mundial da Saúde que mostra que cada dólar que você investe em massificação esportiva, você poupa 3 em saúde pública. Você lembra do Cicarelli que narrava na Sim, claro, Cultura? TV Cultura, evidente. Ele dizia, um grande país se forma nos campos esportivos. Isso, exatamente. Né? Nós nunca levamos isso a sério. Nunca levamos. O Lula fez questão de que nós entregássemos para ele esse projeto formal e oficialmente. Fui de paletó e gravata. Tá? Teve uma fofocaiada, que o Sócrates ia ser ministro, que eu ia ser ministro. Ninguém queria ser ministro, ninguém queria ser nada. Eu já tinha sido convidado para ser ministro pelo Fernando Henrique, não aceitei. Eu vou morrer jornalista. O Lula disse formalmente, na frente da imprensa inteira do Brasil, isto aqui será o guia do meu ministro do esporte. O ministro do esporte primeiro dele foi o Agnello Queiroz. Isso. Foi por uma gaveta e lá ficou. Você sabe qual a única coisa que veio à luz daquele projeto? As caravanas do esporte. Porque o Zé Trajano pegou aquilo, convenceu 5 ou 6 empresas junto da ESPN Brasil e fizeram a caravana. A ESPN é que fez, não foi? Exatamente. A ESPN com o pessoal que apoiou. Exatamente. Porque o governo não mexeu. Exatamente. Todo mundo fala, nem tanto, eu não me recordo de ter ouvido você, embora, né? Mas muita gente reclama da Globo. A TV Globo, que a Globo manda no horário, que a Globo muda, a Globo invade a seleção, fica lá, a Fernanda Gentil tomou conta lá, faz programa da Ana Maria Braga, fez o Hulk, fez até aquela pior lá, da... Esquenta lá, daquela feiosa lá. Aí, eu te falo assim... Regina Casé. Tudo bem, a Globo manda, a Globo faz, o jogo é 10 da noite e tal, mas como é que faz futebol sem ter o dinheiro da Globo? Não faz. Sem ter o dinheiro da TV Globo? Não faz. A Globo vendeu agora todas as cotas, 1 bilhão 250 milhões. Não faz. Então vamos lá, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. O futebol brasileiro depende da TV Globo, ponto. A TV Globo é a rede de televisão mais competente do Brasil. A TV Globo é a única que tem condições técnicas de transmitir o Campeonato Brasileiro. Nenhuma outra tem, né? Transmitir 6 jogos simultaneamente, como a TV Globo faz. Isso tudo é a pura verdade. O que deveria fazer com que a Rede Globo, seus executivos, pensassem mais a longo prazo sobre os efeitos de algumas das bobagens que eles fazem com o futebol. Por exemplo, uma coisa, Jorge, é você pegar um jogo e dizer o jogo da quarta-feira à noite. Hoje o Brasil vai ver Cruzeiro e Atlético Paranaense. É o líder do campeonato. Vai jogar no Mineirão às 10 horas da noite. Certo. Os outros jogos em horários mais palatáveis. 8h30, 9 horas no máximo. O que acontece? Para preencher a sua grade de programação, e aí você não pode confundir grade de programação com tabela de campeonato, você não tem um jogo às 10 horas da noite. Você tem 6 jogos às 10 horas da noite para atender as maiores praças. Aí o que você tem? Estádios absolutamente vazios. O que é contraproducente. Você trabalha contra o seu produto. Você sabe disso melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Mostra um estádio vazio. Né? Você sabe que é ser um diretor de TV e ter que mostrar o Maracanã para pegar ali bem no meio, aquele, onde tem 600 caras juntos. Porque senão é um velório. Fiasco. É um velório. Não é isso? Verdade. Né? O que faz com que as pessoas achem que o vôlei é um esporte extraordinariamente bem sucedido no Brasil? São ginásios pequenos, lotados. Às vezes com claque. Sim, aquele esquema do Banco do Brasil, do Correios, no futsal também. Isso. Faça uma revista. É uma mentira aqueles 55 mil pessoas no futsal, né? 30 mil do Correio. Mas, né? É isso. Faça uma revista de futsal. Mas para a imagem fica bonito. Você quebra. Sim. Em 3 meses você quebra. Faça uma de vôlei, você quebra também. Verdade. Bom, então, eu acho que o que tem que se discutir com a TV Globo é isso. Tá? A TV Globo tem todo o direito de fazer uma série de exigências, né? E eu acho até que devia fazer algumas que ela não faz. Por exemplo, ou o gramado é bom, ou aqui a gente não vai vem. transmitir. Entendeu? Mas já estão fazendo isso nos estádios, cabines, acesso, já estão fazendo. Sim. Eu estou exigindo mudança. Mas então a minha crítica é essa. É apenas essa. Agora, quem paga a conta é a Rede Globo. É a Globo, né? Isso é indiscutível. Ó, Juca, só para... Saiu agora. Não, Corinthians e Flamengo, por exemplo, teve 51% dos aparelhos estavam ligados.
Perdeu só para São Paulo e Corinthians, que teve 53%. Tá. Deu 21 pontos, 16 na Globo, 5 na Band, Flamengo e Corinthians, em São Paulo. Tá. Cada ponto 63 mil domicílios, você sabe, como ninguém. Quer dizer, o futebol, a seleção brasileira, esses dois amistosos, por incrível que pareça, mesmo depois de 7-1, foram as maiores audiências do futebol. Isso. Né? Isso. E como explica isso? Não, explica, a gente não gosta pra burro desse troço. A gente gosta. Jorge, é claro que eu não sirvo como exemplo, mas eu paro pra ver qualquer coisa, meu. Tem futebol, eu paro pra ver. Até terrão, né? Não, às vezes eu tô andando... Não, campeonato de terrão. Terrão, temos aqui. É isso. É outra coisa que eu queria perguntar, que eu pedi licença. Eu vim de Foz, né? Sim. Fez a palestra lá ontem em Foz. Antes da palestra, me levaram pra ver o Flamenguinho. Lá o campo onde a Coreia treinou. Ah, rapaz, eu quase chorei. Que coisa linda. Não, ficou bonitinho. Nossa! Graças ao Piola, lá o pessoal da Itaipu. Isso, exatamente. Exatamente. Ô, Juca, e essa outra pergunta rapidinho, que é o seguinte. Eu sempre vejo vocês, especialmente do Grande Centro, São Paulo e Rio, vocês descerem o pau nos campeonatos regionais. Tem que acabar, tem que acabar. Campeonato regional, tem que ser só um brasileiro e tal, tal. Mas daí, nós aqui, os pobres, como é que a gente vive? E outra. E, por exemplo, eu vou falar um exemplo de Cascavel. Cascavel tem um time da 3ª divisão, tem um time da 2ª divisão, Foz tem um da 2ª divisão. A gente não vai ter futebol, não tem futebol. Jorjão, e esses atletas, esses profissionais? O Jorjão me corrigiu no começo da entrevista, né? Porque eu chamei ele de Ricardo. Agora eu vou corrigir ele. Os campeonatos que a gente fala mal não são os regionais. Eu sou a favor do Rio São Paulo, do Sul Minas. Esse é o regional. Eu sou contra os campeonatos estaduais. Estaduais, estaduais. Quer dizer estaduais. Isso aqui. Tá desculpado. Foi eu que falei. Não, tá desculpado. Por agora passa. Jorjão, eu sou a favor do campeonato estadual do Paraná durante toda a temporada. Toda a temporada. De fevereiro ao final de novembro. Tá? Até para ter as férias e tal. Isso. O que eu sou contra é que se obriga o Atlético Paranaense, o Coritiba, que já estão em outro estágio, tenham que jogar esse campeonato. O que sou contra é levar o Flamengo para jogar contra o Olaria. Levar o Inter para jogar em Santana do Livramento, no Campeonato Gaúcho. Porque não representa mais nada na vida do Inter. Ou na vida do Grêmio. Mas não é bom, por exemplo, eu em Cascavel, eu recebi o Atlético Curitiba. Mas tem como você receber. Tem como. Você faz um campeonato estadual durante toda a temporada. Com os times que são do tamanho do campeonato estadual. O campeão vai jogar contra o Curitiba, vai jogar contra o Atlético, num triangular do supercampeonato. Fazer um supercampeonato. Entendeu? Agora, você não pode submeter. Porque sabe o que aconteceu? Em nome da demagogia, da hipocrisia dos presidentes de federações estaduais para se reelegerem perpetuamente como se reelegem, né? Eles fazem os campeonatos estaduais com todos 2 meses. E o que faz o Cascavel? Dispensa e o que faz o Flamenguinho? E o que faz... Dispensa todo mundo. Como é que forma time? Não forma. Qual que é a solução para esses times, Jorjão? É a solução que o Santos deu em 1950, na década de 50. É formar o time com a comunidade e crescer junto. O Sorin falou no jogo da ESPN, quando terminou, o Cruzeiro e aquele time que substitui o Corinthians agora, Corinthians lá de Alagoas. Sim, Santa Rita. Santa Rita. E ele disse, agora eu lamento pela derrota os jogadores que ficarão agora desempregados por mais não sei quantos Mas é isso, percebe? É isso. A minha posição é essa, deixar claro, eu não sou contra o estadual, eu sou a favor. Sim. É aquela coisa, há certos banquetes para os quais não nos convidam, tá certo? Exato. Né? Exato. Nós não temos roupa para ir. Nós vamos nos que a gente pode. Estou muito feliz aqui estar nessa casa que realmente tem todo o jeitão do Jorge, né? É o nosso jeitão, né, Jorge? Porque o Jorge aqui em Cascavel, a gente lá em São Paulo, agora no Nordeste, né? Nelson Garrafão, é um time de profissionais que esse time fez na televisão alguma coisa importante, não só para eles, profissionais, mas talvez para você. Sem até com a pretensão de dizer que somos nós que sabemos fazer televisão. Não é. É que a gente evoluiu com a televisão porque a gente pegou a base da época muito crua. Então, a gente era obrigado a improvisar, a gente era obrigado a realmente, às vezes, tentar fazer coisas fora do comum. E inventar, com isso, né? Inventar, né?
audácia, né? Eu tenho uma história que eu não me esqueço jamais, numa final de campeonato paulista, ninguém conseguia tirar áudio da Chácara Nicolau Moran, do Santos Futebol Clube, que é ali perto da Serra, em Santos, fica logo depois do pedágio, depois da represa. E eu me lembro que o Nelson Garrafão, nosso diretor de operações, falou assim, olha, o Pombo é um cara fantástico e nós vamos tirar áudio e vídeo da concentração do Santos. E tiramos áudio e vídeo. Então, nós temos uma mais próxima, no Hotel Nas Rocas, em Búzios. É verdade. Naquele torneio de tênis, que nós tiramos o sinal lá da ilha e nosso querido Pombo era o micro-ondas. Era o mesmo Pombo. E o show da Elba Ramalho nós ficamos a noite toda, eu quebrado, e nós fizemos aquele show, você transmitiu o Vale Tudo, o concurso do Colinos Cup, Isso. que até foi a Tilara que foi ganhou. Foi a Tilara Serpa, que do dia até eu levei ela para... Foi trabalhar no Verão Vivo. Verão Vivo, exatamente. Verão Vivo. Pois é, a gente tem algumas histórias, então, né, companheiro? É isso que eu estou falando, quer dizer, então, não é uma questão de pretensão, é uma questão de vivência. Demos muitas vezes com os burros na água. Mas acho que muito mais vezes os burros passaram pela água. Perguntando o seguinte, nesses 41 anos, o que você apagaria, que você não gostaria de se lembrar, e o que foi que mais te marcou nesses 41 anos? Eu vou começar pelo que marcou, porque eu acho que eu apago, sabe? Eu acho que eu tenho um negócio... Você deleta isso. Quando a coisa é ruim, eu deleto. Aquela vitória do Emerson lá em Indianápolis, em 89, que bateu com o Alâncer. Que bateu com o Alâncer Júnior, aquilo foi uma coisa que... Às vezes eu sonho com aquela corrida. Você pode lembrar como é que você estava narrando aquela corrida? Não? Eu estava narrando com um telefone na mão, né, direita, o outro na esquerda fazendo o retorno. E que num todo trailer, mundo que tá aqui acha que é... num trailer atrás dos boxes. Foi uma coisa... Porque, veja bem, só abrindo um parênteses, eu vou responder, mas abrindo um parênteses, eu fui pioneiro nas duas fórmulas. Na época da Globo, que eu quase narrei com o telefone, que na época não tinha essa facilidade, porque o Bernie Eccleston, ele ajeitou a Fórmula 1. Né? Mas eu narrava, não tinha computador, companheiro. Eu e o Ciro José, se batesse um vento, nós íamos descobrir quem ganhou a corrida depois de 2 dias. Tinha que ficar anotando volta por volta, né? Volta por volta. Volta por volta. Teve um grande prêmio em Zandvoort, na Holanda, que o Ilcinho estava dirigindo o famoso Copersuca, que até quando terminou a prova, eu perguntei, Ilcinho, como é que você conseguiu largar com aquela chuva... E aquela nuvem de água que ele falou assim, eu larguei pelo barulho. Quando acabou o barulho, eu fui embora. Ele estava lá atrás. Ele largou no último lugar. Então, nessa corrida, chegou uma hora que o Ciro fez assim para mim, ó, eu vou descer lá falar com aquele baixinho lá, o Ted Maia, da McLaren. Para ver o que está acontecendo na corrida, que ninguém sabia mais. E o Ted Maia olhou para o Ciro e falou assim, eu também não sei. Entendeu? Então, nós passamos tudo isso. Não sabia quem estava em classificação de ninguém. Não, ninguém. Porque não tinha computador para nós e também não tinha nos boxes. Eu conheci o filho do Ted Maia na Fórmula na Índia, na kart. Né? Na kart. O filho dele. Então, eu fui pioneiro nas duas. Hoje, transmitir tanto na Indy como na kart ou qualquer outra coisa, é moleza, você olha no computador. O off-tube aqui no Brasil, quando é feito Fórmula 1, recebe por computador, volta. Tudo. Então, eu acho que esse pioneirismo faz parte da minha vida, desse desafio. Então, eu adorei fazer essa corrida do Emerson. O Brasil, quando foi campeão no vôlei masculino lá em Barcelona, medalha de ouro, por razões óbvias. Não gostei de narrar o nocaute do Maguila frente ao Holyfield, porque ele estava ganhando o primeiro assalto. Estava bem. E aí o nosso querido Ângelo Dandi, não sei por que cargas d'água, quem sou eu para acusá-lo, mas ao invés de manter a tática de se colocar à distância do Holyfield, jabear e tal, não deixar ele entrar na radiação, falou, Maguila, você está bem na luta, vai para cima dele em curta distância, viu o que aconteceu. Então isso também eu quero apagar da memória. E outras coisas, né? Em 1972, na Olimpíada de Munique, que foi minha primeira Olimpíada, o problema do atentado, terrorismo, Setembro Negro, aquilo ficou muito marcado, aquela cerimônia fúnebre, estava a 700 metros do local quando aconteceu. Quantas Olimpíadas, Luciano? Se eu fizer a Grécia, 9. 9. Copa? Copa 7. 82 fez sozinho, né? Globo, né? 82 foi aquela exclusividade burra que nós fizemos. Esse negócio de dizer, o índice deu 90%, daria com um gago. Não, também não é assim, né? Não, sozinho. Qual foi o que te marcou mais nesses 41 anos?
de conquista de índice, de conquista de coisa? Não, para você. Eu acho que tem algum, não, teve o título mundial do basquete feminino. Que também, na Austrália. Você lançou Paula, Hortência, geração, aquilo foi legal demais. Tem aquela narração da Olimpíada, Marcelo Negrão Ouro, essa também, né? Veio de dentro. O Emerson, bateu a Ance, Bateu, um negócio que não é um desabafo. Eu lembro mais que você. Você lembra mesmo. Os Masters foram... O Masters, jogou aqui, você foi técnico, né? Essa experiência, gozado, se hoje você me perguntasse assim, Luciano, e agora o que você faria? O que você queria fazer? Eu queria dirigir a seleção feminina nessa Olimpíada. Tanto é que você quase foi, né, Luciano? Quando o Zé Duarte era técnico. Exato, quando o Zé Duarte, exatamente. Mas agora eu fiz uma proposta à CBF, que aliás está aí, pode até acontecer. Está rodando. Da Oi, que é uma empresa que tem o presidente, o nosso Eduardo Falco, que foi o homem da TAN, do Rolim. Levantou a TAN, né? Isso é uma coisa antiga nossa, que era um projeto, como a seleção feminina já está classificada para a Olimpíada, não há pré-olímpico. O Brasil foi convidado para disputar. E essas meninas que aí estão, Kátia Silene, enfim, a Cici, a Formiga, a Fanta, todas essas meninas surgiram quando nós iniciamos, vamos dizer assim, essa caminhada da paulistana, né, que a Luciana apareceu para transmitir o futebol. Então, torneio em Uberlândia. Torneio em Uberlândia. Então, isso daí é um produto meio que nosso, né? Claro que é de todo mundo. Mas elas têm uma confiança na gente muito grande. Quando terminou a Austrália, a Kátia Silene me deu um abraço chorando e falou assim, Luciano, se tiver a Grécia, você não dirigiria a seleção para a gente? Eu falei, não, que isso. Eu falei, não, faça isso. Então, esse era o meu maior sonho, participar de uma Olimpíada. Ao invés de estar lá transmitindo a abertura, desfilando lá junto com os meninos. Não assistiu o desfile, desfilar. Mas isso não sei se vai acontecer, é meio difícil. Ainda bem que a gente está falando aqui, né? Mas de todos esses esportes... mas ele não respondeu a pergunta. O que mais você gosta de identificar? Para narrar, por exemplo? Qual que você Para narrar? Qual que você mais gosta? Eu adorava narrar NBA. NBA para mim era o máximo. Era o máximo. O voleibol também é um esporte gostoso. O futebol também, mas o futebol depende muito do dia, da hora, do espetáculo. Esse futebol do cotidiano é uma coisa que perturba muito. Maçante, né? Maçante, né? Sabe, você faz jogo com gramado ruim, com um público chato, sabe? Jogo que não tem nada a ver. O que fez você voltar a transmitir futebol? Você, a gente sabe, nós vivemos alguns momentos muito ruins juntos. Em Porto Alegre, a torcida do Internacional muito raivosa, achando que você estivesse torcendo para o Corinthians, quer dizer, culpando uma coisa que nada a ver, né? O Neto fez um gol de pênalti aos 47 minutos e queriam culpar você. Aquela fatídica, né, história lá do jogo do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, Atlético Mineiro, que até você e a Luciana tiveram aqui no carro nosso, da Tarobá. Quer dizer, e daí você disse para mim, eu não vou mais fazer futebol e tal, e tal. Passou o tempo e você voltou a fazer futebol e parece, Luciano, eu conheço bem, com alegria. Eu tenho visto você transmitir com alegria. Mudou alguma coisa? Te deram mais condições? Você renovou o tesão? Não me deram mais condições. Eu acho até que a equipe agora que está se formando foi... Sabe o que acontece? Eu tava descansando no ano passado, no Carnaval, lá em Porto de Galinhas, quando me ligou o pessoal da SBT falando assim, Luciano, a gente queria prestar uma homenagem a você, você é o maior ganhador de troféus imprensa, você tem, das 11 edições, você tem 9. E o Silvio perguntou se você poderia transmitir o jogo Corinthians e Palmeiras. Você está afastado do futebol. Eu falei, olha, se a Bandeirantes me liberar, se o Johnny me liberar, eu irei com o maior prazer. E isso aconteceu, levei o Juarez, levei o Tatá, a equipe que eu sempre gostei de trabalhar, a Luciana trabalhando nesse jogo. Enfim, foi uma festa. Fernandinho Fernandes. Só que aí eu senti que o torcedor gostou que eu tivesse voltado a transmitir futebol. E com o passar do tempo, desses 10 dias, veio a proposta da Série B, que, para mim, eu acho que os desafios são muito maiores, né, do que você transmitir um Corinthians e Cruzeiro, você fazer Palmeiras e Fortaleza e Ceará em Sobral, por exemplo. É um negócio completamente diferente. Emplacar um horário, criar um horário, né, como a gente fez na Bandeirantes com as segundas-feiras à noite, né? E aquilo me motivou, e eu fui por essa motivação
terminei o contrato em dezembro, eles pediram para que eu continuasse mais um ano, eu vou dar mais um ano, porque eu acho que vale a pena por esses torcedores, por essas pessoas que realmente gostaram do desafio. E principalmente porque a Série B deu a Record índices com 22 pontos no Ibope, porque ela não tinha desde a época do Ratinho, com o jogo Palmeiras e Esportes lá em Garanhuns. Então, são coisas que marcam na vida da gente. Luciano, esse episódio que o Jorge se referia com relação a essa violência que saía dos estádios, né, da torcida, ia para os campos e, de repente, começou a ir para vocês que transmitem, vocês que narram. Isso acabou também? Isso melhorou? Você acha que ainda tem um perigo? Não, isso não acabou. Isso vai continuar e vai ficar cada vez Tem pior. sempre os radicais, né, Luciano? Tem radicais. Os hooligans, né? Hoje mesmo, em Sorocaba, não é hoje, o dia que eu fiz o jogo lá em Sorocaba, do Corinthians, na hora do pênalti, que os dois primeiros pênaltis foram marcados, um realmente não existiu, o outro é duvidoso. A primeira reação do torcedor, não entendo porquê, é virar para a cabine e olhar para a cara da gente. Achar que você é corintiano. Não, e achar que você deu pênalti. É. Entendeu? Foi pênalti ou não foi? Eu falei, calma, eu nem olhei no replay ainda, deixa eu ver aqui. Entendeu? Agora, o dia que um locutor esportivo mudar o resultado de um jogo, aí sim, aí nós vamos começar a discutir. Perfeito. Né? Mas, fora os radicais, tem aquelas pessoas que são muito agradáveis, são aquelas pessoas que vêm e que te acompanham há tanto tempo, a minha carreira é longa, sabe? Você tem o carinho das cidades, eu gosto onde eu vou, eu gosto não só de falar do futebol, mas eu gosto de falar da gastronomia, eu gosto de falar das coisas boas que tem o turismo, eu gosto do Brasil, né? O Brasil, para mim, é uma descoberta a cada lugar que eu vou. Então, eu me senti um pouco motivado. Estou mais cansado. Antigamente, eu tinha mais pique. Mas mais um aninho dá. Como é que você vê os campeonatos regionais? Eu pergunto isso por uma razão. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio está lá, está disputando outro campeonato e acaba jogando com o time misto no regional. Às vezes, reserva do reserva. Paulista, a mesma coisa. São Paulo tem um outro compromisso, Libertadores, ou que seja Copa do Brasil. Pô, o regional tem sobrevida? Eu acho que tem sobrevida. Mas desde que se estipulem datas para que os dois grandes do Rio Grande do Sul, os quatro grandes do Paraná façam o quê? Eles entrem numa fase semifinal. Eles eles não joguem aquela fase é boa para que se jogue com os clubes do interior e até se prolongue depois o campeonato, se faça o campeonato até mais prolongado. Mas não é importante, Felipão, antes iniciar essas equipes jogando com a base, oportunizando os valores que os clubes têm, sub-20, sub-21? Não, mas então façam o campeonato de acordo com o interesse dos clubes. Olha, eu não vou jogar o campeonato com a minha equipe principal. Não joga e arca com as consequências. Faça escolha, né? Pronto, faça as escolhas. Escolhas devem ser feitas e deve ser bater no peito. Eu fiz a escolha e acabou. Professor Fernando Ferretti, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do futsal brasileiro. Um homem que tem mais títulos como treinador por várias equipes que passou e que a gente recebe aqui com muita satisfação. Tudo bem, professor? Tranquilo? Tudo bem. Quero dizer que a honra é minha voltar a Cascavel e encontrar esse pessoal que é louco por futsal como eu. Muito feliz de poder participar desse programa e falar daquilo que a gente mais gosta. Não sei se é daquilo que a gente sabe, mas que a gente gosta de falar, a gente gosta. Pô, isso serve para nós. Não sei se a gente sabe, mas o que a gente curte desse esporte, sem dúvida. Então aqui o Hélio que é treinador, jogou, o Magela que não jogou em lugar nenhum, mas é metido a dar um espetáculo, o Tio que jogou muito, né? E eu que não interessa se eu joguei, não joguei, se falo, não falo, né, Bandeira? Mas você jogou bem. Pelo menos do meu lado você jogava bem. Pena que parei cedo, né? 6 anos, né? Mas fui bem. Professor, como é que tá essa vida de treinador? Quantos anos já treinando futsal? Feliz. Essa vida de treinador é muito boa. Eu costumo dizer que eu faço o que eu mais gosto e ainda me pagam por isso. Né? E, pô, é uma satisfação muito grande. Essa é a 37ª temporada. Eu comecei oficialmente em 1976, lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou oriundo. 37 anos. 37 temporadas. Já passou por equipes do Paraná também, né? Já passei, comecei aqui a minha
a minha história no sul do país foi em 86, na equipe do Unibox. Nós tivemos a honra de ser campeão paranaense, naquela época chamava Taça Paraná. Taça Paraná. Né? Tive a honra de ser campeão no Unibox em 86. E depois pela Empacel, em 93 também fomos campeão paranaense, jogando uma final ali em São Miguel do Iguaçu. Empacel, que é de Arapoti, né? Empacel de Arapoti, jogou exatamente. Taça Brasil também? Ganhou exatamente, Taça Brasil? Ganhamos Taça Brasil de 94 em Natal e por aí vai. Depois de tantos títulos e seleção do Paraguai, você não ser o treinador hoje da seleção brasileira, é uma opção sua? É uma política da confederação? O que é isso? Não, eu já tive na seleção brasileira de 2001 a 2004, né? E nós fomos eliminados pela Espanha na semifinal em Taiwan. E é natural que eles buscassem novas opções. Eles colocaram o PC foi campeão do mundo, na sequência o auxiliar dele, o Pipoca, foi campeão do mundo novamente ano passado na Tailândia, e eles agora optaram por trocar a comissão técnica. Eu vejo isso tudo com naturalidade. Eu te confesso até que quanto mais você vai trabalhando, você tem que se cercar de mais tempo para trabalhar, enfim. Cercar os fatores de pressão que envolve a vida de um treinador. E a seleção brasileira só pode obter um resultado de 4 em 4 anos, ser campeão do mundo. Eu te confesso que eu estou fugindo disso, entendeu? Para mim é até melhor, esse meu tempo já passou. Eu gosto mais de me dedicar à vida do clube, onde você tem tempo para conseguir tudo. E o trabalho só vem com o tempo. Manuel Tobias e Falcão, quem que você escolheria para o teu time hoje? Eu não Se gosto estivesse no mesmo nível hoje. Eu não gosto de comparar a época, não. Não, mas são diferentes, não são? Eu escolhi os dois, né? O Manuel Tobias é um jogador muito objetivo, né? Muito objetivo, sem ser espetacular como é o Falcão. E o Falcão, por causa dessa espetacularidade, às vezes perde um pouco dessa objetividade. Então, eu te diria que é uma combinação de ser objetivo com ser espetacular. É difícil separar os dois. Se eles estão na mesma época jogando, com certeza os dois jogariam em cada ala. Professor, além dos times do Brasil, você também teve no Paraguai, com a seleção do Paraguai, né? Eu tive na seleção, com a seleção do Paraguai desde 2007, na preparatória para o Pan-Americano do Rio. Lá nós tivemos a honra de ganhar com eles a medalha de bronze, que foi a única medalha da delegação paraguaia nos Jogos Pan-Americanos do Rio. E depois segui com eles a preparação para o Mundial de 2008. Como eles vivem brigando entre eles mesmos, na hora H, o grupo que comandava, e que era o grupo que me levou para lá, acabou não comandando o trabalho para o Mundial do Brasil. Aí eles se afastaram e por isso eu fui afastado também. Quando eles retomaram, vamos dizer assim, o poder, eles me convidaram para participar da preparação para esse Mundial, e com eles eu tive na Tailândia no ano passado também para mim foi uma honra muito grande. Por que você, sendo um cara de tanto sucesso no futsal, você chegou ao ápice no futsal, por que você quis tentar o futebol? O que te moveu a isso? Por quê? Vamos falar de grana, você já tem uma situação muito tranquila, um dos melhores salários do mundo aí de futsal. Por que o futebol? E já o quê? Você já tinha 28, 29, Sim. né? Acho que foi num momento, né, uma empolgação. Foi num ano que meu pai faleceu e meu pai tinha esse sonho que eu jogasse futebol. Ah, tá. Né, a minha família toda, meus irmãos são São Paulinos, e eu fiquei bem frustrado a gente ter perdido o Mundial de 2004. Eu tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor do mundo. E pelo clube que foi, pela pessoa do presidente Marcelo Portugal Gouveia, que Deus o tenha, e pelo tratamento que eles tiveram. Eles me valorizaram muito, sabiam das minhas condições no futsal, sabiam dos meus patrocínios individuais que eu tinha no futsal. Quando eu fui para o campo eu perdi isso. E foi um momento mesmo, né? Mas eu não mudaria nada do roteiro que aconteceu. Foi muito bacana ter ficado aqueles 5 meses lá. Me valorizou minha volta, tanto com o meu clube quanto meus patrocínios individuais. Todos se valorizaram muito para que eu voltasse às quadras. Então, assim, foi uma experiência bacana. Tive a felicidade de ter sido campeão paulista, ter jogado a Libertadores. É mais uma história de vida. E quando voltou, eu acho que foi bom para a marca futsal, foi bom para mim, para minha imagem. Então, do jeito que foi, eu não mudaria nada. Você não perdeu nada? Não, foi ótimo. Ao contrário. Foi ótimo ter ido, foi ótimo ter voltado. Gente, Falcão, como é buscar motivação depois de tantos títulos? Você tem quantos anos de futsal? Eu comecei no Infanto Juvenil do Corinthians com 14 anos. Hoje eu estou com 33, são 19 anos. 19 anos de futsal. Como é buscar motivação depois de tantos títulos? Olha, qualquer atleta diferenciado de qualquer esporte, muitos se acomodam com 2, 3 anos, né? E eu sempre busquei a longevidade do meu sucesso, dos meus títulos, da minha parte pessoal. Hoje eu estou com 33 anos
Idosos, sim, não, eu sou um dos que mais treina, viu? Não, os caras falam que você não treina, você gosta de jogar. Mas eu aprendi a me dosar. Mas jogar o que joga é pra você treinar. Não, eu aprendi a dosar até nos jogos também, né? Antigamente eu achava que tinha que fazer 4, 5 gols em todos os jogos e você acaba se forçando muito em algumas situações e ficando fora das situações mais decisivas. Então hoje, se você vê a nossa equipe, em todos os primeiros jogos desse tipo de liga, a gente jogou pro gasto. A gente não fez aquelas partidas que a gente fazia anos atrás. A gente foi lá em Joinville, fez o necessário, porque a gente sabe que aqui é muito forte. A gente foi lá em Barbosa, também conseguimos uma vitória lá dentro. A gente foi lá em Marechal, tomamos 2-0, mas você olha para nossa equipe, todo mundo frio, a gente sabe o momento certo. Pode ser que não tinha e tomado você, nenhum gol. Claro, você não vai ver o Lenísio fazer a melhor partida dele, você não vai ver o Thiago, você não vai ver o Chico. A gente joga o limite. E na hora certa a gente dá o bote. Então acho que essa é a diferença que a nossa equipe aprendeu como equipe e como jogador individualmente falando. Falcão, você tem quantos filhos? 2 filhos? Tenho 2 filhos. E os dois têm já tipo de bola? Quantos anos tem? O Enzo fez 8 anos, o Luigi faz 5 anos, agora dia 25. E o pessoal já está em cima cobrando. Já tem empresário ou não? Já, o Enzo acabou de ganhar agora destaque do ano no Sub-9, ele tem 7 anos, acabou de fazer 8 e já ganhou como destaque no Sub-9, mas a gente fala aqui, não fala na frente dele. É uma responsabilidade grande, mas nada... Eu não paro para treinar ele, é impressionante. Eu chego em casa e ele, pai, eu sei fazer a lambreta, sei fazer isso sozinho. Eu não fico ali no dia a dia. Mas tem escola, fica olhando, né? Tem. Eu vejo o Valdinho aqui nos treinos, treina, o filho dele, acho bacana também. O Valdinho está investindo, meu filho. Tá investindo. Você te largou. Quer garantir o futuro. Mas o teu garoto, quando os jogos são aqui na arena, está sempre acompanhando. A tua família acompanha, né? Sempre. Meu filho, por incrível que pareça, gosta mais de futebol do que do futsal, né? E ele realmente tem um jeito e é a cópia, né? Ele chuta com a esquerda, escreve com a direita, o jeito, o cabelo, tudo é igual. E a gente espera que seja um pouquinho melhor. Tomara, né? Bom, você viu aí Ferretti, você viu aí Luciano do Vale, Nelson Piquet, você viu tantos nomes que passaram por aqui durante esse tempo de bate-papo de esportes. Esse foi um resumo. A partir da próxima segunda-feira, sempre às 7h30 da noite, estaremos aqui ao vivo para debater o esporte do Paraná, especialmente da nossa região oeste. Fique ligado, bate-papo de esportes é aqui na KTV, toda segunda às 7h30 da noite.